Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus, a você, a toda a sua família. Geralmente nós atribuímos o nosso bem-estar às circunstâncias que nós vivemos. Se estamos vivendo dias de saúde, dias de tranquilidade, então nos sentimos bem, estamos alegres, dispostos e prontos a louvar a Deus. Entretanto, o que nós precisamos mesmo é da presença do Senhor e da percepção desta presença em todas as circunstâncias e em todos os momentos vividos. Portanto, se você está alegre nessa noite, ou se você está entristecido diante de alguma situação que lhe aflige, a presença de Deus é que muda o coração, o ambiente. Vamos viver a presença do Senhor, vamos invocar a presença do Senhor e vamos ofertar ao dono das nossas vidas toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesses momentos de culto que pela graça de Deus nós teremos. Nós louvamos a Deus e agradecemos porque, a despeito das dificuldades decorrentes de não podermos nos reunir no templo, Deus tem sido gracioso para conosco, tem abençoado as nossas vidas e tem sido o sustento na vida de cada irmão. Nós agradecemos também aos irmãos em atitude de fé, de amor e de cuidado para com a obra de Deus, têm mantido as suas contribuições mediante a consagração de seus dízimos e suas ofertas, como a palavra de Deus nos ensina, para que haja mantimento na casa do Senhor. Aqueles que ainda não acharam um meio de contribuir diante desta impossibilidade de reunirmos, poderão contribuir por transferência bancária, o número da conta está aí na tela. Podem contribuir também entrando em contato com a secretaria da igreja, porque ali receberão as orientações, as informações necessárias sobre outras possibilidades e formas de contribuir. Hoje é um dia especial. Comemoramos o Dia das Mães e nós louvamos a Deus pela vida de todas as mães. Bendizemos ao Senhor pela vida das mães. Inclusive, na palavra de hoje, nós traremos uma mensagem relativa às mães, bendizendo a Deus e mostrando a direção e a graça do Senhor na vida das mães. Família no altar. É momento de orarmos ao Senhor, de apresentarmos a Deus as nossas famílias. A palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós cremos que é a bênção de Deus que constrói as nossas famílias, que estabelece paz no seio familiar. Vamos orar pelas famílias. E dentre os motivos de oração, ou as famílias que serão apresentadas diante do altar de Deus, hoje nós oraremos pela nossa irmã Lisandra, seu esposo Birajara, por esta querida família, rendendo graças e pedindo que Deus guarde, dirija, fortaleça e abençoe a fé, abençoe a saúde e abençoe todas as áreas desta família, da vida desta família. E um dos motivos especiais de oração por esta família é pelo aniversário do Léo e aniversário também do Pedro, que acontecerá nesta semana. Então nós vamos agradecer ao Senhor por mais esta dádiva. Uma outra família pela qual estaremos orando ao Senhor é a família do doutor João, da dona Márcia,
rendendo graças ao Senhor pela vida deste casal, orando também pelos filhos que estão fora em Curitiba, mas guardados também pelo Senhor, agradecendo e pedindo a bênção do Senhor a dirigir todos os passos desta querida família, como o Senhor tem dirigido, sustentado, abençoado o tratamento do Dr. João, sustentado e amparado esta família em tudo. E um motivo especial é que, ainda semana passada, nosso irmão Dr. João completou mais um ano de magistratura, completando seus 28 anos nesta trajetória, com amor, com fé, competência, e nós vamos dar graças, porque reconhecemos que tudo procede do Senhor, toda boa dádiva procede do Senhor, como nos atesta a palavra de Deus em Tiago. Oremos ao Senhor. Pai, nós muito rendemos louvores a Ti, reconhecendo que não existe nenhum bem na nossa vida que não proceda das Tuas mãos poderosas e graciosas, mas reconhecendo também que não existe nenhum mal capaz de nos afetar que esteja fora do controle do Senhor. Como é bom confiar as nossas vidas ao Senhor, e nós Te damos graças, Te adoramos, Te bendizemos, entregamos a Ti estes momentos de culto e oramos ao Senhor por todas as famílias, por todos os irmãos, amigos que agora buscam ao Senhor, pedindo que o Senhor os abençoe. Nós Te damos graças pela família do Birajara, da Lisandra, pedindo que o Senhor os guarde, os proteja, os fortaleça na fé. Rendemos graças por mais este ano que o Senhor concede ao Pedro, também ao Léo, bênção do Senhor, renovando dia após dia a provisão do Senhor sobre estas vidas. Guarda-os no Teu amor, especialmente guarde, Senhor, os corações deles, para que estejam muito bem firmados em Ti e dirigidos pelo Espírito do Senhor. Nós Te agradecemos pela vida do Dr. João, da Dona Márcia, pelos filhos. Muito agradecemos porque o Senhor tem também cuidado desta família e os cuidados do Senhor têm sido visíveis a todos os olhares. Agradecemos por mais este ano de magistratura cumprido pelo Teu servo, que sobre ele esteja, pois, toda a bênção, toda a direção do Senhor, de forma que ele seja sustentado pelo Senhor na sua vida familiar, na saúde e no retorno às suas atividades profissionais. Senhor, dá-nos o entendimento espiritual, para que possamos ouvir a voz do Senhor poderosa, mas também voz doce, e que fala aos nossos corações. Oramos e suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um momento de adoração, de cântico espiritual, e logo em seguida nós retornaremos hoje para leitura e pregação em um texto bíblico que se acha no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 em diante. Santa cidade
Nós vamos então fazer a leitura do texto bíblico para a pregação. Se acha no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 23 em diante, que diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Dia 24 de março de 1820, portanto, há 200 anos atrás, nascia nos Estados Unidos Frances Klobb. Frances, que também foi chamada de Fanny, nasceu em uma família pobre, extremamente humilde. Perdeu o seu pai logo após o seu nascimento. Aos seus 6 anos, contraiu uma infecção nas vistas. Foi levada ao médico. O médico lhe passou cataplasma de mostarda quente para ser colocado sobre os seus olhos. Frances Klobb, em função desta enfermidade e do próprio tratamento, acabou ficando cega. Uma cegueira irreversível. Esta criança parecia estar realmente destinada a um fracasso na sua vida. Pais extremamente pobres. Perdeu o pai logo após o seu nascimento. Ficou cega. Mas eis que, aos 7 aninhos de idade, ela compôs o seu primeiro poema. Ao todo, durante a sua vida, compôs nada mais, nada menos que 8.000 hinos. Conheceu pessoalmente 5 presidentes dos Estados Unidos e dizia: quando eu for para o céu, o primeiro rosto que eu quero ver é o rosto do Senhor Jesus. Testemunhou a sua experiência, a sua vida, com as seguintes palavras: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual Ele me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Dentre os vários hinos que ela compôs, está um hino que nós cantamos,
Bendizemos a Deus através dele, somos edificados com a sua mensagem. O hino aos pés da cruz, que diz: quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião do monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali. Raios seus mandou-me junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Aos pés da cruz, nós achamos o amor de Deus, nós contemplamos a bondade do Senhor. Aos pés da cruz, nasce esperança no coração humano, porque estar aos pés da cruz significa confiança em Jesus, significa entrega da vida aos cuidados daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou para ser o nosso bondoso Salvador. O texto bíblico que nós lemos nos mostra que o Senhor Jesus, pendurado no madeiro, repartiram as vestes do mestre, as pessoas estavam em volta, algumas com o objetivo único de continuarem zombando, outras pessoas curiosas ali satisfazendo a sua sede pelas novidades. Mas ao pé da cruz de Cristo estava também Maria, sua mãe. E a atitude de Maria ali é uma atitude que nos inspira a todos nós a estarmos diariamente aos pés da cruz de Jesus, expressando confiança, entrega. Nessa noite eu quero falar em especial como importante e imprescindível é que as mães estejam aos pés da cruz de Cristo. Mas é claro, não apenas as mães, cada um de nós precisa estar mesmo aos pés da cruz de Cristo, diante do Salvador, expressando a confiança e a fé no Senhor. O que significa para uma mãe estar aos pés da cruz de Cristo? Nestes dias que as mães são convidadas a estarem aos pés do mundo, com suas paixões, com suas ilusões, com seus enganos. Nestes dias em que algumas mães estão aos pés da angústia, da tristeza, do desespero, a palavra de Deus nos mostra um lugar especial, um lugar melhor para as mães estarem aos pés da cruz de Cristo. A mãe que se coloca ao pé da cruz é a mãe que experimenta a intensidade da maternidade. Essa é a primeira consideração que nós queremos fazer aqui, que a mãe que está ao pé da cruz de Cristo experimenta a intensidade da maternidade. Quantos pais que hoje veem os filhos crescidos, às vezes casados fora de casa, relembram com uma certa nostalgia os dias do nascimento, do crescimento dos filhos e dizem: passou tão rápido, tudo passou tão rápido, nem vi o tempo passar, meus filhos já cresceram, passou muito rápido. Maria viveu com intensidade a maternidade, se mostrando uma mãe participativa, quando recebeu a notícia de que estava grávida por obra do Espírito Santo, aceitou a missão que o Senhor lhe dava, reconheceu o valor de ser mãe,
se comprometeu com aquela gravidez. Quando o filho nasceu, cuidou do mesmo em ambiente de humildade, enfrentando adversidades e perseguições, mas exercendo a sua função materna, cuidando e protegendo. Esteve presente, agindo na pré-adolescência, levando o filho ao templo, o acompanhou durante o seu ministério. Logo, no início do ministério, lá estava a mãe, quando Jesus transformou a água em vinho. Durante as caminhadas de Jesus pela Palestina, ensinando, pregando, várias vezes os escritores bíblicos relatam a presença de sua mãe. E aqui nós achamos, no fim da vida de Jesus, no momento da crucificação, ao pé da cruz estava também o Senhor Jesus, Maria ao lado do Senhor Jesus, naquele momento difícil, naquele momento duro. A intensidade da maternidade na vida de Maria se vê em função de dois fatores principais. O primeiro fator é a consciência da vocação divina. Ela disse, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Lucas 1, 49. Maria compreendeu perfeitamente que fora mãe, em função de um chamado, de uma vocação, de um dom que procede do céu. E essa consciência da vocação divina sustenta, fortalece. Naquele momento em que a mãe sente-se frágil, incapaz de cuidar e de conduzir o filho como precisa ser conduzido, é momento de se lembrar: sou mãe em função de uma vocação que Deus me deu, portanto, aquele mesmo que me deu a vocação me capacitará e eu cuidarei devidamente dos meus filhos. Esta consciência responsabiliza também, porque se foi Deus que lhe deu os filhos, se você atendeu a uma vocação divina, certamente há responsabilidades para cuidar daqueles que pertencem a Deus, mas foram entregues a você, mãe, para que recebam os cuidados, o ensino e o direcionamento procedente das suas mãos. Mas um outro fator que levou Maria à intensidade na maternidade, além da consciência de uma vocação divina, que precisa estar presente na vida de todas as mães, havia também ali uma consciência missionária. Maria estava ao pé da cruz, vendo seu filho sendo morto. Havia em Maria uma consciência missionária, pois Jesus viera ao mundo para isto, para salvar os pecadores. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Lucas 1, 52 a 55. Maria entendeu que o Senhor Jesus ali estava, em cumprimento a uma promessa bíblica. Jesus exerceu um ministério sacerdotal. Este foi único na vida de Jesus. Mas ele exerceu também um ministério profético de ensino, de apresentação da palavra de Deus. Este ministério de Jesus é extensivo a todos nós. E ao pé da cruz de Jesus, Maria expressa a intensidade da maternidade,
compreendendo a missão de Jesus. Alguns pais dizem: me cabe formar os meus filhos para o mundo. É melhor dizer: me cabe formar os meus filhos para que eles cumpram com os propósitos de Deus no mundo. Entregar os nossos filhos para, no exercício de suas vocações, glorificarem ao Senhor, testemunharem do Evangelho. Maria, ao pé da cruz, vivia a intensidade da maternidade, porque via na maternidade uma vocação divina, mas também uma missão que Deus lhe dera. Em nossos dias, muitas mães estão preocupadas com valores que não são primordiais para a mãe e que vivem uma intensidade profissional que às vezes suga a capacidade da intensidade da maternidade. Filhos que crescem desde os primeiros meses e anos de nascimento, distantes de um convívio mais real, de um direcionamento mais eficaz por parte das mães. É preciso uma intensidade materna, antes mesmo de uma intensidade profissional na vida das mães. Mães que vivem uma intensidade em busca da aparência, da beleza física. É claro que este cuidado faz parte da vida, mas antes de mais nada, as mães precisam cuidar da intensidade com referência à vida materna. Mães que vivem uma intensidade pelas militâncias sociais, esquecendo-se da intensidade como mãe. E quando se esquece da intensidade enquanto mãe, tanto a vida dos filhos, como a própria sociedade, como as gerações ficam comprometidas, porque ninguém pode substituir a mãe. É ao pé da cruz de Cristo que nós compreendemos e expressamos estas coisas, que cada um de nós pode viver a intensidade da vida cristã ao pé da cruz de Cristo, mas também que as mães podem viver a intensidade da maternidade ao pé da cruz de Cristo. Mas queremos considerar aqui também que a mãe que se coloca ao pé da cruz é a mãe que se vê entre a limitação materna e a ilimitação divina. Então a mãe que está ao pé da cruz, ela reconhece a sua limitação, mas ela olha para o Senhor e reconhece a ilimitação do poder e a grandeza de Deus. Maria reconheceu as suas limitações. No Evangelho de Lucas 1, 46 e 47, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ali, ao pé da cruz, Maria viu o seu filho injustiçado, despido, espancado, maltratado, morto. Maria estava ao pé da cruz como uma mãe espectadora, porque não podia mudar este quadro, mudar esta realidade. E creio que um dos maiores sofrimentos que a mãe pode viver é a mãe vendo o filho sofrer, mas sendo mera espectadora, sem poder intervir. E muitas mães sofrem em nossos dias, é claro, não na medida do que aconteceu no Calvário, mas sofrem porque se sentem meras espectadoras. Veem os filhos por um caminho perigoso. Veem os filhos se desviando da verdade.
veem os filhos em más companhias, veem os filhos, quem sabe, enfermos. E nem sempre as mães têm em mãos os recursos para mudar a história, se sentem meras espectadoras. Ao pé da cruz, as mães podem entender algumas coisas. Que os filhos não são posse dos pais. Os pais não são donos dos filhos. E Maria entendeu isso ao pé da cruz, diante do filho que estava sendo crucificado. Deus coloca os filhos nas mãos dos pais, mas os pais não são donos. Nós não temos o controle e não temos a plena direção na vida dos filhos. Ao pé da cruz, os pais entendem também que não podem confundir paternidade e maternidade com divindade. Quem tem o poder pleno de governo e de direção é o Senhor, não é a mãe, não é o pai. E ao pé da cruz de Cristo, ali estava Maria, entendendo e vivendo esta realidade. Mas ao pé da cruz nós compreendemos que, embora limitados que somos, porque somos pecadores, limitados que somos porque somos humanos, finitos, nós estamos diante daquele que é ilimitado em seu poder, em sua glória, em sua bondade, em seu amor. Quantas mães se sentem culpadas? Olham seus filhos ainda pequenos e estão perdidas, porque preocupadas com o futuro dos filhos. E às vezes se sentem incompetentes para lhes oferecer tudo o que precisam para viverem uma vida saudável e vitoriosa. Ou quem sabe, olhando os filhos adolescentes, aquele período em que, infelizmente, muitos filhos se mostram revoltados, os pais se sentem perdidos e perguntam: onde eu falhei? Onde eu errei? Ou quem sabe, os filhos já casados, fora de casa, mas andando por caminhos que preocupam aos pais. E os pais olham o passado também perguntando: onde eu falhei? Ao pé da cruz de Cristo nós compreendemos muitas coisas. Compreendemos que falhamos sim. Compreendemos que somos limitados sim. Mas compreendemos também que servimos a um Deus que é ilimitado em seu poder, em sua glória, em sua graça. Eu já tive a oportunidade de ver o choro de muitas mães, lamentando os caminhos que os filhos estavam andando, e vendo no caminho dos filhos um caminho irreversível, tal a rebeldia dos filhos. Mas eu já tive a oportunidade também de abraçar estes filhos depois de retornarem para a sensatez, para a fé, para a obediência aos pais, para o temor a Deus. Alguns pais nem chegam a ver este retorno dos filhos, mas isso é possível porque servimos a um Deus ilimitado. É preciso estar ao pé da cruz de Cristo, colocando diante do Senhor, cujo poder é ilimitado, as nossas vidas e a vida de nossos filhos. Portanto, nós vimos na palavra de Deus que ao pé da cruz de Cristo é o lugar para todos nós. Queremos ainda considerar que a mãe que se coloca ao pé da cruz é a mãe
que se alimenta de uma inesperada esperança. Ao pé da cruz, Maria via a morte do filho. O fim parecia decretado, irreversível. Nada mudaria aquela história. Jesus seria morto, seria sepultado e estaria tudo acabado. Mas não era o fim. Era ainda o começo. Porque depois da morte, a ressurreição, que traria alegria ao coração da mãe, mas que promoveria também a reconciliação do pecador diante de Deus, a justificação do pecador diante de Deus, como o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Depois da morte, a ressurreição, a pregação do Evangelho, o nascimento de uma nova esperança, não apenas no coração daquela mãe, mas do mundo. Ao pé da cruz de Cristo, existe sim esperança para todos nós, porque estamos anunciando que Cristo morreu por nós, mas ressuscitou e promove salvação. O injusto se torna justo diante do Pai. O separado, distanciado, é reconciliado e abraçado por Deus. Mas ao pé da cruz existe esperança. Esperança para os pais que hoje lutam com as dificuldades na criação dos filhos, com os desafios na criação dos filhos e, quem sabe, com as decepções na criação dos filhos. Talvez você esteja dizendo: não tem mais jeito, está acabado. Ao pé da cruz, a esperança renasce. Ao pé da cruz, um novo horizonte surge, porque um horizonte aberto pelo poder de Deus. Ao pé da cruz é o lugar para todos nós. Ao pé da cruz é o lugar para as mães que hoje se alegram ou que hoje estão tristes. Ao pé da cruz sempre é o lugar onde nasce a esperança para todos. Mas eu quero finalizar dizendo que a mãe que se coloca ao pé da cruz é a mãe que desfruta de cuidados especiais. Ao pé da cruz existem cuidados especiais. O profeta Isaías, fazendo uma alusão à vinda do Messias a este mundo, no capítulo 52, verso 13, disse: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Ali na cruz, o Senhor Jesus revelou a sua prudência. Prudência presente em todo o seu ministério, mas de uma forma especial ali na cruz. Quando Jesus olha para João e diz: eis aí tua mãe. Olha para Maria e diz: eis aí teu filho. Daquela hora em diante, João assumiu responsabilidades e cuidados para com Maria. É bom nós lembrarmos que naquela época não havia benefícios do governo como existem hoje. Possivelmente Maria fosse viúva, desprovida de recursos materiais. Os irmãos de Jesus se mostravam até aquela ocasião incrédulos. Aqui, o Senhor Jesus cumpre o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Revela os cuidados que o filho precisa ter para com seus progenitores. Filhos, jamais se esqueçam disso.
Quando nós nos colocamos ao pé da cruz de Cristo, nós entendemos que existem cuidados nossos para com os nossos pais. E o Senhor Jesus nos ensinou, agindo com prudência, com cuidado. Mas ali na cruz, nós vemos não apenas um filho que cuida da mãe. Ali na cruz nós vemos os cuidados que Deus devota às pessoas que estão ao pé da cruz. Os cuidados em especial que Deus devota às mães que estão ao pé da cruz. Ele não deixa estas mães no choro. Ele não deixa estas mães na solidão. Ele não deixa estas mães no luto. Ele não deixa estas mães abandonadas. O Senhor Jesus é filho que cuida. Mas também na cruz é Deus que cuida das mães que estão ao pé da cruz. Que cuida das nossas vidas quando nos colocamos ao pé da cruz. Precisamos, ao pé da cruz, levantar os nossos olhos e ver que ali está o Deus Salvador. Como nós lemos em João 3, 14 e 15, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Levantar os olhos ao pé da cruz e contemplarmos aquele que deu a vida, para que todo aquele que nele crê tenha os cuidados não apenas temporais, tenha os cuidados eternos de Deus sobre a sua vida, seja herdeiro da vida eterna. Ao pé da cruz de Cristo é o lugar para todos nós. Mas nesta oportunidade queremos deixar em especial esta palavra de Deus aos corações das mães. Ao pé da cruz de Cristo é o lugar para você, mãe. Por quê? Porque ao pé da cruz você pode viver a intensidade da maternidade. Reconhecendo que você é mãe em função de uma vocação divina e de uma missão que Deus lhe entregou. Viva com intensidade esta missão. Ao pé da cruz, a mãe tem a oportunidade de reconhecer as suas limitações enquanto mãe. Todos nós temos a oportunidade de reconhecer as nossas limitações, porque somos pecadores. Mas ao pé da cruz, estamos diante daquele cujo poder é ilimitado, cuja graça e amor são infinitos. Por isso, ao pé da cruz é o lugar de refúgio para nós. Ao pé da cruz, nós nos alimentamos de uma inesperada esperança. Quando tudo parecia decretado, finalizado, nasce uma esperança, porque Jesus transcende as realidades deste mundo. Porque o Senhor Jesus é o Deus que morreu, mas ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê. Ao pé da cruz, desfrutamos cuidados. A mãe que desfrutou os cuidados do filho. E todos aqueles que estão ao pé da cruz, filhos, vão cuidar dos pais. Mas ao pé da cruz, de uma maneira muito especial, nós temos os cuidados de Deus para conosco, para com todos nós. O lugar de todos nós, especialmente das mães, é ao pé da cruz de Cristo. Olhando para Cristo, para a sua morte, seu poder salvador, esta mãe pode ser agradecida. Visto que Deus lhe deu a bênção de ser mãe, lhe deu a missão de ser mãe, esta mãe que arduamente luta pelo bem de seu filho, pode descansar sob os cuidados de Deus quando se coloca ao pé da cruz de Cristo. Esta mãe acha em Jesus esperança,
para situações que parecem perdidas, coloque-se ao pé da cruz de Cristo. Confiança no Senhor, entrega ao Senhor. Abrace a sua missão. Não se dê por vencida. Nutra em seu coração esperança, forças renovadas, e que a bênção de Deus te envolva. Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção de podermos nos colocar ao pé da cruz de Cristo, declarando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência, tendo as nossas forças renovadas, a esperança multiplicada. Que a tua bênção se repouse de forma especial sobre cada mãe, aquela mãe que sorri, aquela mãe que chora, aquela mãe que se alegra, aquela mãe que se acha triste. Pai, que esteja ao pé da cruz de Cristo e que ao pé da cruz de Cristo encontre vida. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje para todo sempre. Amém. Amém. Compreendendo então que o lugar de todas as mães é ao pé da cruz de Cristo, nós acompanharemos uma expressão de gratidão e louvor a Deus pela vida das mães. Essa expressão de louvor foi preparada pelo coral Vida e Louvor, uma homenagem às mães dos coralistas. Portanto, nós pedimos que todas as mães que nos acompanham possam se ver representadas pelas mães dos coralistas neste momento de homenagem e de louvor a Deus. Com muita alegria que expressamos todo o nosso carinho a todas as mães. O Coral Vida e Louvor preparou esta simples homenagem a todas as mulheres que Deus escolheu para serem especiais em nossas vidas. Inspira a viver, sempre me amou, me educou, sempre orou por mim. Mãe é uma prova de amor, é alegria na dor, força me dá ao caminhar, faz o melhor pra mim. És uma fonte de amor, mãe, as que são as mãos do Senhor. És força que inspira a seguir, és um exemplo. Mãe, quero te agradecer por eu